É isso aí. Em Godinho, quando eu olho para o Marcos, eu vejo um padre, sim, ele tem o jeito, né? Ele tem o jeito de falar. Acho que até a fisionomia dele reflete bem uma vida passada dele. Não me é muito claro, não, mas eu tenho uma vida, pelo menos uma vida de padre também. Mas eu sei que eu já tive de monge lá na China também. Mas, então, às vezes eu fico com os olhos baixos aqui, porque eu estou com o caderninho e com a caneta aqui. Não tem jeito. Então, eu anotei uns tópicos sobre tudo isso que a gente discorreu. Então, vamos tentar juntar as peças aqui, começando pelo que o Godinho falou agora há pouco, aí atrás. Então, vamos falar sobre transmigrações interplanetárias. Né? A transmigração interplanetária, desde que existem civilizações no universo, elas existem. Mas determinados planetas têm fases transmigratórias. Então, tem fases que elas se desaceleram para que a cultura no planeta se desenvolva, sem sofrer mais interferências abruptas, tá? E tem épocas que essas transmigrações, tá, se aceleram. Aí a cultura fervilha, ou para o positivo ou para o negativo. Então, já dando um spoiler aqui, eu já comecei a escrever uma obra sobre transmigrações. Então, eu tenho algumas inspirações que já ocorreram, e essa até ocorreu agora. Então, o que acontece? Desde que o doutor Lacerda ali, né, começou a organizar, sistematizar a apometria, aí começou de uma forma mais profunda e eficiente a limpeza dos umbrais, os bolsões umbralinos multimilenares aqui do planeta Terra. Então, essas consciências foram preparadas para reencarnar, né? Desde então, continuamente. Muitos grupos de apometria se formaram, se desenvolveram, vêm trabalhando de um jeito ou de outro, cada um da sua forma. Essas consciências estão aqui hoje, aqui agora, à nossa volta. Então, é meu vizinho que está aqui do lado, é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é meu irmão, tá? Não tem aquela coisa de os outros, não. Porque nós somos os outros dos outros. Então, essas consciências rudes, muitas são rudes e primitivas, são papai querido, mamãe querido, filhinho querido. Tá? Isso é uma forma fria e analítica de ver o processo. Tá? Então, essas pessoas queridas, né, elas trazem aquela mentalidade um pouco mais primária da Idade Média, etc. e tal. Nós já falamos aqui nessa série de vídeos aqui que nós estamos conversando sobre o problema dos níveis evolutivos, daquelas almas mais velhas, as consciências mais velhas, que sabem mais. Então, aqui foi um ponto. Encerrei, vou para o ponto número 2. Tá? Então, aquela questão que o Godinho falou, eu chamo de aquela visão integral, né? Eu chamo de visão de conjunto. Eu uso muito essa expressão. Então, veja bem, ainda trazendo aquela visão dos cacos, né? A verdade em forma de caco. Quanto mais cacos você consegue juntar para ampliar a sua visão da verdade, você vai melhorando a sua perspectiva da verdade. Vai ficando uma verdade mais ampla, mais completa. Ou, num português imperfeito, uma verdade mais verdadeira. Tá? Então, eu tenho uma visão meio irônica, né, de dizer que, nos tempos de hoje, o que as pessoas têm? Elas pegam um tubo de PVC de 2 metros de meia polegada. Assim. Então, elas põem o olho naquilo, miram num ponto que elas querem ver aquilo. Então, ela olha uma cruzinha lá, ela só vê aquela cruzinha na ponta do tubo. E ela não vê nada mais. E eu vi uma cruzinha, isso é a verdade absoluta. Então, isso é um problema sério. Tá? Porque falta uma perspectiva de uma visão de conjunto, de uma verdade mais verdadeira, né?
uma forma meio irônica, meio engraçada de dizer, né? A maioria das pessoas no planeta Terra, principalmente nessa nossa questão aqui, que é consciência, espiritualidade. Tá? Porque até mesmo muitos espíritas e espiritualistas parece que estuda, e não consegue desenvolver, não consegue ampliar muito a visão da coisa e guardam muitos preconceitos, muitas crenças limitantes. Né? Desculpa, eu estou batendo nessa tecla mesmo, mas eu estou consciente disso. Então, nesse processo de transmigrações, nós estamos no momento mais acelerado do planeta Terra. Então, muito se falou desde a década de 60 aí, nas crianças índigo, e inventaram um monte de termos que eu generalizo, aí eu chamo de crianças pedras. Porque pedra isso, pedra aquilo, diamante, esmeralda. Então, fica aquele troço New Age enfeitado, então eu já resumo criança pedra. E muita gente estava esperando a salvação. Essas crianças índigo vêm aí, vão salvar o planeta, eu vou ficar com a minha bundinha aqui quietinho no sofá, não vou fazer nada. Vou só esperar. Aí eu comecei a escrever os artigos, desde os 10, 15 anos atrás, vou lá no site. Gente, as crianças índigo não vão resolver o problema do planeta. Você tem que fazer sua parte. Então, é o tipo de verdade que às vezes é frustrante para quem não tem aquela percepção. Né? É uma visão cortante. Eu sempre disse isso. Né? Nós, os mais velhos, os que vieram com o curso intermissivo mais treinado, mais preparado, nós é que temos que abrir picada na floresta para essas crianças que estão vindo aí. Porque elas têm um nível de consciência ligeiramente melhor. Elas vêm com defeito, vêm com vício, vêm com problema psicológico, às vezes muito mais intenso, porque nós somos consciências fragmentárias, nós temos até boas e grandes virtudes num ponto e grandes defeitos contrabalançando aquilo que está ali, e essas crianças também. Né? Então, elas vêm melhores em algumas coisas e piores em outras. Vai ser a onda do 25º Avatar, a onda de Kalki, né, o 25º Avatar que está vendo aí, é uma onda espalhada, é uma onda de consciência pulverizada. Então, são as novas encarnações que estão vindo. Tá? Esse processo de abertura da internet, da New Age, é uma coisa boa. Né? Lembra da Inquisição, que reprimia tudo? Qualquer coisa, a vovozinha, ela fazia um chazinho de erva, bruxaria e morria na fogueira. Aí a pessoa tinha um fenômeno paranormal, uma clarividência, e morria na fogueira. Né? Então aquilo ficou reprimido no inconsciente coletivo, várias gerações. E aquilo estava ali embaixo do pano. Agora, com a abertura, e com a abertura da internet, né, com a abertura social e com a abertura da internet, isso eclodiu de uma forma explosiva e veio e trouxe a New Age. E é evidente, tudo que estava reprimido quando eclode, explode, vem desorganizado. Terapeuticamente, é uma terapêutica coletiva. Então, terapeuticamente, isso é uma coisa boa. Então, eu falei antes aí que 80% da internet é lixo, principalmente nessa parte espiritualista, mas tem um ponto muito positivo, muito terapêutico nisso. As pessoas têm liberdade. Elas dizem o que querem, e elas desabafam, elas põem aquilo para fora. Então, aquele consciente coletivo que estava represado lá atrás, que ficou eras e eras embaixo do tapete, eclodiu. Né? Eu tenho uma visão sensata das coisas. Então, isso aí foi o ponto número 2. Encerrou. Vamos ao ponto 3. Vamos falar das redes sociais e a questão da distorção das redes sociais. Eu andei vendo uma série de documentários sobre redes sociais, eu tenho, inclusive, lá no site consciencial.org, algumas listas de vídeos que eu sugiro para as pessoas para fazer pesquisa e dar um discernimento sobre isso. Tá? Esses algoritmos das redes sociais viciados, Facebook, YouTube, Twitter,
e por aí vai, eles contribuíram com essa série de crenças errôneas que o público foi criando, inclusive a da Terra plana, sim, porque elas priorizavam o que era mais clicado e não ofereciam informação correta. Então, se você, quando nós colocarmos esse vídeo no ar no nosso canal, eu vou ver se eu pesquiso todos esses links com carinho e eu os listarei ali na descrição do vídeo para que as pessoas, se quiserem se informar e corroborar isso que eu estou falando, isso é uma pesquisa, tá? Ver que, então, esses grandes trusts aí do Vale do Silício, dessas companhias bilionárias, né, são responsáveis, sim, e muitos algoritmos precisam ser modificados para ajudar a educar a população. A população é o produto delas, eles têm que ajudar, eles têm uma corresponsabilidade em educar a nossa população também. Então, esse ponto aqui também morreu. Eu acho que eu estou indo para o ponto 4. Tá? A questão reencarnatória e a questão da evolução da consciência, tá? Ela é compulsória. Nós temos o livre-arbítrio? Temos. Mas tem ponto que nós não temos livre-arbítrio. Né? Desde a queda da mônada, né, que a gente vem evoluindo. Então, o ponto zero de evolução é lá no mundo atômico. Então, a gente começa no mineral, vai para o vegetal, vai para o animal, vai para o elemental, ali começa a surgir a razão, e ali começa a morrer a evolução determinística, começa a nascer o livre-arbítrio. Dali, né, começa o reino hominal e começa a nascer o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ele é proporcional à sua inteligência, ao seu discernimento, ao seu nível evolutivo. Mas, na atual tempo do nosso planeta, nós temos um corredor, nós temos uma velocidade evolutiva. Tem uma velocidade mínima permitida e tem uma velocidade máxima. Quer dizer, nós temos um nível de consciência aqui. Então, não adianta eu querer virar avatar, como a gente falou agora há pouco, em 10 encarnações. Hoje em dia está muito em moda listinha, né? 17 coisas para você saber se ela te ama. 17 coisas para você ver se está com encosto. 10 coisas para você ver se você é muito inteligente. Tá? 10 passos para você virar um avatar. 15 coisas para você saber quantas vidas te faltam. Então, isso aí é modinha. Na verdade, eu estou estudando, às vezes, coisa de informática aqui. Isso aí, como é que chama? Copywriter. É técnica de marketing, que muitas vezes é totalmente anticosmoético. É uns troços absurdos que a gente estuda. Então, isso está na moda porque isso faz um sucesso danado. Aí, nós temos, então, a velocidade mínima. Você é negligente evolutivamente, aí você recebe uma oportunidade, aí você reencarna, desperdiça, outra. Meu filho, aí os espíritos, os mentores vão chegar e vão falar, qual é a tua? Tu vai aproveitar ou não? Eles dão todas as chances. Então você começa a desafiar o limite mínimo. Esse limite mínimo, aonde que você vai cair? Numa transmigração interplanetária. Você vai para um outro orbe para sofrer um tipo de pressão kármica diferente. Tá? Então, e a velocidade máxima, Dalton? A velocidade máxima é a competência média do nosso nível evolutivo. Então, não adianta eu seguir a listinha, 10 passos para virar o avatar em 5 vidas, que não vai rolar. Tá? No entanto, a minha boa vontade de evoluir vai influenciar a minha velocidade evolutiva. Porque eu posso ir para o estacionamento evolutivo e ficar ali, não, a minha vida agora é só festa e churrascada. Aí, algumas vezes, você faz uma caridade, lê um livro, acha que está muito bom, você bate carteirinha no centro, na igreja. Muita gente acha que espiritualidade é isso, é bater a carteirinha. Não, eu fui no domingo a minha vida inteira, fui na missa. Tá? Aí vai falar lá para o mentor, não, meu filho, mas você não fez nada. Então, à medida que eu me aplico mais para a minha evolução, para o meu espírito, para a minha consciência, eu vou melhorando, eu posso agilizar um pouco mais essa velocidade.
E com isso, eu diminuo as minhas dores, eu diminuo os meus sofrimentos, porque a minha curva evolutiva ela fica mais reta. Ela tende a inclinar para cima e ser mais reta, ao invés de ser um sobe e desce encarnatório evolutivo. Então, esse é meu último ponto. Eu concluo aqui. Né? Eu passo a palavra para vocês aí, o Godinho. São muitos itens para rebater, para comentar, mas eu vou ficar com um só, viu? Eu vou deixar os outros para as próximas, mas eu queria comentar uma coisa que me chama muita atenção, que é o fenômeno que eu tenho visto aí também, que você comentou das redes sociais. E como eu disse, eu tenho os elogios e tenho as críticas. Eu acho que esse fenômeno da inclusão digital, que é assim que nós chamamos, o acesso de incontáveis pessoas, né? Hoje em dia, com um celular mais simples, a pessoa consegue ter acesso à internet, consegue lá ter postar no Facebook e os likes e tudo mais, né? E curtir as postagens dos outros. Mas isso cria um outro fenômeno, que na verdade, é uma migração de fenômeno, porque assim, enquanto sociedade, nós somos muito primitivos. Se não existir leis, nós vamos, daqui a pouco, linchar as pessoas em praça pública. Daqui a pouco nós vamos pegar e vamos mandar para a fogueira, vamos mandar para a forca alguém que não concorde com as nossas ideias. Nós somos assim ainda enquanto sociedade. Então as leis existem para dar um freio nessa situação toda. E aí me lembrou, vendo aqui, ouvindo vocês falarem, eu queria ter interrompido o Marcos antes, mas não tive coragem, porque tinha uma coisa para comentar ali, porque eu vi que ele estava inspirado, então vamos deixar falar. Mas o que eu gostaria de dizer é que me lembrou de uma situação, de uma circunstância lá, Jesus estava numa determinada situação e vieram para ele e falaram, poxa vida, ó, os impostos aqui, a carga tributária é pesada, como se não fosse hoje em dia, né? Nós vivemos 2000 anos depois uma carga tributária tão horrorosa quanto era aos tempos lá de César. E Jesus diz de uma maneira muito sábia, ele falou assim, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós vivemos num mundo, numa sociedade, que devido ao atual momento evolutivo em que nós estamos, nós devemos e precisamos ter obrigações. E as obrigações que o Estado nos impõe, por mais que nós pensemos assim, é uma exploração, é uma carga tributária horrorosa, nós pagamos muitos impostos, é uma coisa injusta, aí nós pensamos naquela sociedade alternativa, como poderia ser a sociedade ideal. Mas, na verdade, a sociedade ideal seria se nós pudéssemos olhar uns aos outros e não interferir no livre-arbítrio do outro, porque eu tenho meu livre-arbítrio, ele é limitado, porque o Estado me garante essa limitação, é uma esfera de liberdade onde o Estado não interfere. Por exemplo, eu posso casar, eu posso constituir família, eu posso ter filhos, eu posso fazer o que quiser, eu posso abrir negócio, eu posso, dentro de uma condição que as leis permitem, eu posso atuar em determinadas áreas, desde que isso não seja ilícito. Porém, se eu faltar com a responsabilidade que gera as consequências dos meus atos, o Estado vem e diz, calma aí, filhinho, vai ter que fazer isso aqui. Você tem essa obrigação. Então, nesse sentido, eu acho muito justo e acho que, como sociedade, nós devemos viver debaixo de leis que eu acho que não são tão severas assim. Há quem diga que são severas. Mas a nossa sociedade aqui no Brasil, ela é uma sociedade que tem umas leis até muito brandas e tudo mais. Então, está tranquilo, podemos viver dessa forma. Mas o que eu queria me referir é ao fato de que nós não podemos usar, não deveríamos pelo menos usar, o conhecimento espiritual para nos tornar rebeldes em relação a toda uma estrutura que está aí montada. E também acho que, como alguém que teve acesso ao mundo digital, devido a essa... Há quem diga que é maldita a inclusão digital, mas é uma coisa bacana que aconteceu, porque de uma maneira inadvertida a pessoa passa a acreditar em tudo que acontece ali, então começa a fazer aquela divulgação em massa de vídeos que viralizam, contando uma grande mentira, que hoje nós temos um nome, que são as fake news, e as pessoas acreditam com veemência porque aquilo é feito. O Dalton falou um negócio, eu vou usar um outro termo, é um gatilho. Ele vem com gatilho. Ou seja, vem com uma informação, que aquela informação deflagra na pessoa uma reação emocional e ela, mergulhada nesse turbilhão emocional, ela emburrece. O racional, o senso lógico dela para de funcionar, ela desliga isso. Esses gatilhos têm esse condão. Desligam o senso
lógico, o bom senso da pessoa, e a pessoa vai lá e não resiste. Fascinação. É fascinação, Godinho. Pronto. E ela não resiste, ela compartilha aquilo e o outro vai compartilhando e vira uma meleca que nós vemos por aí. Mas, de certa forma, assim, com isso, com a inclusão digital, veio a lembrança de algo que nós somos muito, muito fraquinhos, nós não temos força para lidar com isso, que é a responsabilidade de compartilhar informações. Sobremaneira aquelas informações que podem gerar, sim, uma discussão poderosa e pode levar, inclusive, a uma guerra civil. E nós estivemos ou estamos ou ainda vamos estar à beira disso se nós não tomarmos cuidado com as informações que nós recebemos e com as informações que nós decidimos compartilhar com as outras pessoas, porque pode ser que alguém não tenha a mesma capacidade de discernimento e ela pode cometer uma grande besteira. Se não me falha a memória, na live passada eu fiz um comentário, se não fiz, foi em algum outro lugar que eu fiz, onde um sujeito, acusado falsamente de ter molestado de uma criança, ele foi... as pessoas pegaram, a população pegou ele, e ele acabou sendo linchado por conta disso. Isso por conta de uma fake news. Alguém que tinha raiva dele, uma pessoa tinha raiva dele, vou lascar com esse sujeito aqui, vou soltar uma informação falsa no Facebook e vão ver o que vai acontecer. E as pessoas resolveram fazer justiça com as próprias mãos e acabaram pegando alguém que de fato era inocente, não tinha nada a ver com aquela situação. Foi vítima de uma notícia falsa. Então nós precisamos encontrar uma forma. E essa forma não é claro que o Estado ele precisa desenvolver uma maneira de coibir sem que isso se torne censura, porque se fala muito em censura, se fala muito em direito de expressão, mas a verdade é que nós ainda estamos muito imaturos em relação a esse direito de expressão, porque esse direito de expressão faz com que, no mais das vezes, nós passemos por cima das pessoas, da moral das pessoas, da intimidade das pessoas. Nós perdemos o respeito enquanto indivíduos que vivem numa sociedade. E como é que nós vamos criar uma sociedade ideal se nós estamos ainda mergulhados nesse turbilhão? Eu não considero, particularmente eu, Márcio, não considero que isso seja falta de evolução, de jeito nenhum. Eu acho que o nosso estado atual de humanidade está num patamar muito legal, muito bacana. E olha que eu estou reconhecendo que é uma guerra acontecendo na Ucrânia. Eu reconheço que nós estamos aqui no Brasil ainda imersos num turbilhão de emoções, porque recém saímos de uma eleição presidencial, e não precisa falar muito, porque isso é uma coisa que incendeia, nós vemos em todos os cantos. Nós estamos diante do outro lado, nós estamos diante de uma informação que nós não sabemos se é verdadeira ou se é falsa, que trata dessa nova ordem mundial, que é uma teoria da conspiração que há muito tempo vem se arrastando, vem de maneira sorrateira, ela reaparece. Então, disse por aí que há uma agenda para que se estabeleça essa nova ordem mundial. Então, nós que estamos aqui, pessoal, nós estamos na base da pirâmide, nós não conseguimos enxergar muito além. Nós, como estamos na base da pirâmide, nós somos o povo. Os que estão no topo da pirâmide são os nossos mestres espirituais. E eles estão lá torcendo que nós consigamos fazer a nossa ascensão. Mas eles não vão conseguir fazer a ascensão por nós. Somos nós que temos que fazer. Eles estão lá nos esperando, eles estão torcendo para que tudo dê certo. Mas como nós estamos aqui na base da pirâmide, ou melhor, nós estamos em alto mar, nos agarrando numa tábua de salvação, nós precisamos compreender que nós temos que contribuir o mínimo necessário para que a nossa sociedade entre no estado de paz e serenidade, para que possa, de uma forma gradual, dar passos firmes em relação a essa evolução. Então, começa por quem? Começa por mim. Eu não posso exigir que o outro mude. Não, você está errado porque a história, a verdade é essa. Não, pera. Eu estou enxergando dessa maneira, mas o outro enxerga de uma outra forma. Começa pelo respeito. Começa por eu me enxergar. Eu tenho que me enxergar para que eu possa enxergar o outro com um pouquinho mais de tolerância. E aí, essa intolerância que acontece a nível político, a nível religioso, a nível social, ela se dá pelo fato de que nós, enquanto indivíduos,
estamos intolerantes nessa época. E é compreensível porque nós estamos alcançando o ponto alto da nossa terapia espiritual. Porque quer queira, quer não queira, eu lembrei aqui que eu queria falar isso. O Marcos falou sobre o amigo dele, que era ateu, e eu tenho também alguns amigos que não acreditam em Deus, não no Deus religioso, e eles são ateus. Eles dizem, não, o homem ele evoluiu da ameba, veio lá um serzinho que depois passou para um outro reino, passou para outro, foi desenvolvendo, e estamos nós aqui hoje, né, 1% acima do DNA, 1% diferente, né, de modificação do que dos chimpanzés. Mas, nesse sentido, eu tenho uma profunda admiração por aquela pessoa que é ateísta, que não acredita em Deus, de forma alguma, mas que ela tem valores morais muito sólidos. Ela é uma pessoa ética, ela contribui para o desenvolvimento da sociedade, dos seus, do lugar onde ela está. Ela é uma grande contribuidora, traz melhorias para o seu ambiente. E aí entra naquela coisa do aspecto daquela malha que existe entre todos os seres da natureza, quer dizer, aquele que não colabora para a evolução geral, ele é posto para extinção. Não tem jeito. Então nós precisamos, de maneira urgente, nos tornarmos criaturas colaborativas com relação ao nosso planeta, e eu não falo só com relação aos seres humanos. Eu falo com relação aos seres vivos também, porque sempre tive uma consciência de que nós devemos respeitar todas as formas de vida. Nós não é como certos escritos falam que Deus criou o planeta para que nós possamos governar do nosso jeito. Não é bem assim. Nós somos os últimos que chegaram aqui. Eles já existiam quando nós chegamos. Somos bem novinhos aqui no planeta e nós devemos um mínimo de compreensão e de respeito com relação a isso tudo. Mas apenas para fechar esse comentário, Dalton e Marcos, eu penso que assim, não se esgota, é um assunto que não se esgota, nós vamos falar por toda a eternidade essas coisas todas, mas eu acho e vejo que começa a aparecer nessas próximas gerações uma vontade de modificar. O que seria importante ser feito a partir de agora é deixar as sementinhas, né? Deixar as pedrinhas pelo caminho para que elas possam encontrar a trilha. E a única forma que eu enxergo de nós fazermos isso é gerarmos algum conteúdo, cada qual na sua área. Eu não falo de nós três, eu estou falando de todas as pessoas. Cada qual na sua área, gerar conteúdo, informação, que seja algo sólido, que seja algo o máximo possível concreto. Porque nós temos as nossas limitações, e eventualmente nós podemos nos enganar com relação a determinados assuntos e acreditar uma vida inteira numa coisa que era equívoca. Isso faz parte, né? Não tem como. Mas eu penso que nós temos a responsabilidade, assim como aqueles que vieram antes de nós e que já não estão aqui mais nesse planeta e que passaram as deles e que sofreram, para nos entregar um planeta pelo menos um pouco melhor do que eles receberam. Nós temos esse dever de deixar para as próximas gerações algo mais sólido, especialmente no que diz respeito ao aspecto moral, porque como sociedade nós temos muito a evoluir. Nós podemos ser avançados tecnologicamente, sim, nós podemos ter um intelecto muito bem desenvolvido no estado ideal, mas nós precisamos colocar esse intelecto a favor da nossa evolução moral, porque, curiosamente, olha que coisa interessante isso, as ciências humanas, elas foram justamente as que tiveram pouca ou nenhuma evolução desde que foram trazidas para o plano material. As outras ciências não, as engenharias, a medicina, elas passaram por uma evolução tremenda. Mas as ciências humanas, a exemplo da própria psicologia, precisa haver uma evolução muito maior do que está acontecendo hoje. Existem ferramentas e técnicas que são muito interessantes para se tratar o ser humano, mas é necessário que elas adentrem a esse dispositivo, esse mecanismo, para que também passem por um processo evolutivo parecido com o que aconteceu com as engenharias e com a medicina, né? Bom, era isso.